Olá, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gustavo, faço parte aqui do grupo, da Mate Academy. Eu sou consultor de carreiras, já trabalho nessa área há 4 anos e tenho mais de 9.000 alunos, 900 alunos, nossa, 900 alunos já empregados nessa área. Vou chegar a 9.000 em breve. Bom, pessoal, como eu disse, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma webinar muito legal com uma convidada maravilhosa, que vamos falar um pouco sobre um caso de sucesso, né? Descubra o caminho para a carreira dos sonhos. Bom, gostaria de saber de vocês, né? Se tá todo mundo me ouvindo, se tá todo mundo me vendo. Já vi que já chegaram algumas mensagens ali, né? Do Jackson, do Paulo, boa noite. Da Anne, boa noite também. Turma, fala um pouco de vocês, né? Para mim também, eu gostaria de saber qual a idade de vocês, qual é a profissão atual, de onde vocês são. Pode digitar no chat. Eu estou olhando um pouco para o lado porque eu estou usando duas telas, tá? Para ver o chat, para não ficar movendo aqui entre as telas. Então pode ficar à vontade, tá? Conte para mim qual a idade de vocês, qual a profissão, de onde vocês são. Isso é importante para a gente poder interagir, para a gente poder entender um pouco, né? Sobre vocês também. E dando sequência, turma, já iniciando a nossa webinar, eu gostaria de dar algumas dicas, tá? A nossa webinar ela tem duração de 50 minutos, então não teremos tempo de explorar tudo aqui, tá? Sobre todo o tema, mas no final eu prometo que eu vou dizer a vocês como vocês terão todas as suas dúvidas respondidas, né? E também a gente vai ter uma promoção bem legal para vocês no final da webinar e garantimos para vocês as melhores condições. Isso para quem ficar com a gente até o final da webinar, tudo bem? Bom, dando sequência, eu gostaria de falar para vocês, né, de contar para vocês um pouco sobre a Mate Academy, tá? Hoje, a Mate Academy está presente em 16 países. A gente tem vários cursos espalhados ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 4, tá? Os nossos cursos, eles são escolhidos de acordo com a necessidade do mercado brasileiro. Então, hoje a gente tem um curso de front-end, a gente tem um curso de full stack, a gente tem um curso de Python e temos o curso de QA. Muito em breve, o próximo curso que a gente vai vir com um curso de análise de dados também, então muito em breve teremos o curso de análise de dados. Uma parte legal muito importante que eu tenho para falar para vocês também é que hoje nós temos 2 tipos de cursos, tá? Temos os cursos profissionalizantes e temos o curso de pós-graduação, tá? Hoje, a Sirius é a nossa parceira, a faculdade parceira, né, que nos dá a credencial da pós-graduação, é a faculdade das profissões do futuro, né? Ela tem menções na Forbes, ela é nota máxima no MEC, tá? Nota 5, nota máxima no MEC, e é uma das melhores edtechs da América Latina. Então, nós temos aqui 2 tipos de cursos para você. Para você que já é formado na área, o melhor caminho a seguir é ir para uma pós-graduação. Para você que não é formado na área, para você que não tem nenhuma formação, é melhor seguir pelo caminho de cursos profissionalizantes. E se você já tem alguma formação em qualquer área, o melhor caminho é seguir por uma pós, tá? Porque uma pós, ele vai te dar a busca por cargos específicos, né? Ou cargos de liderança, cargos estratégicos, tá? Mas o legal é que o curso é exatamente o mesmo. O que vai mudar é apenas o certificado lá no final. Bom, uma notícia legal também, para vocês que ainda não conhecem os nossos cursos, tá? A gente vai liberar o primeiro módulo gratuitamente. Então, vocês vão poder acessar. Basta clicar agora no link que eu vou liberar para vocês, que é esse botãozinho que apareceu para vocês como obtenha o primeiro módulo gratuitamente, tá? Então, clique nesse link, preencha o formulário e já comece a estudar para conhecer o nosso curso. Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouco da nossa agenda, né? O que vai acontecer hoje.
Como eu disse, a gente tem uma convidada mega especial hoje, tá? Então, nós vamos falar o primeiro ponto, né? O primeiro módulo é a história de sucesso, a jornada rumo à carreira tech, tá? Logo em seguida, a gente vai falar sobre dicas e aprendizados, isso tudo com a nossa convidada. E no terceiro momento, né, a gente vai ter um momento de interação, onde vocês vão poder fazer perguntas e respostas para a nossa convidada, tá? Bom, pessoal, vocês podem utilizar os chats, é importante que vocês façam essas perguntas para ela, para a gente poder ter essa interação, para que vocês possam ter também as suas dúvidas retiradas, né? Ou seja, ter nesse bate-papo, combinado? Bom, a nossa convidada de hoje é a Caliana Bueno, tá? Ela é formada em sistemas para a internet, apaixonada por livros e tecnologia, concluiu o curso de QA na Mate Academy e segue desvendando o mundo da tecnologia com entusiasmo. Bom, então, vamos começar? Vamos convidar a Caliana, para poder bater um papo com a gente. Oi, Caliana, seja bem-vinda. Oi, Gus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, Caliane, vamos começar com você se apresentando, falando um pouquinho sobre você, sobre a sua Certo. história. Longa história, mas falando profissionalmente, meu nome é Caliana, eu tenho 27 anos, meu background completo é na área comercial de vendas. Pessoalmente falando, como o Gustavo mencionou, sou muito fã de livros, então leio bastante, sou uma pessoa introvertida, mas com essas skills de comunicação que veio da área de vendas, então me ajuda bastante nesse processo. E atualmente estou aí, finalizei minha faculdade no ano passado e agora finalizei meu curso na Mate de QA e estou aí buscando me posicionar no mercado com foco ali 100% na qualidade de software. Perfeito. E conta pra gente, Caliana, como é que você conheceu a Mate? Conta essa história, como é que aconteceu, como é que você descobriu o nosso curso? Legal. É uma história engraçada, porque eu conheci a Mate trabalhando na Mate. Então, eu era consultora de vendas na Mate Academy, fiquei um tempo, e foi engraçado porque eu já trabalhava com vendas anteriormente, eu fiz toda a minha faculdade, e eu sempre quis fazer essa transição de carreira, porque apesar da área de vendas ela ter me dado muita estabilidade, né? Eu tinha um pouco ali de questão com qualidade de vida, devido a eu querer outras coisas, né? Profissionalmente falando. E aí eu fui trabalhar na Mate. Quando eu fazia faculdade, que eu ainda estava na outra empresa, eu não vi essa possibilidade de mudança de área. Foi engraçado até, porque eu fiz 2 anos de faculdade e eu não me senti segura para, tipo, sair da área de vendas, de buscar um estágio, por exemplo, ou uma vaga júnior quando eu estava na faculdade. Eu não tive essa segurança. Quando eu fui trabalhar na Mente Academy, que eu conheci o curso da Mente Academy, eu vi a possibilidade dessa mudança realmente. Então, me trouxe. Eu trabalhando com o produto, acabei vendo essa possibilidade e falei: olha, talvez essa seja a minha chance de conseguir essa transição de carreira. Então, trabalhando na Mente, eu conheci o produto e o produto me deu tanta segurança que aí sim eu tive essa vontade de dar esse passo, né? E mudar de área. Então, pedi minha demissão com o coração apertado, porque eu amo a Mente, mas com ela eu pude fazer esse processo e ter essa segurança na mudança. Entendi. Olha que legal, gente. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Ela trabalhava com a gente e viu a qualidade do nosso curso e falou: opa, eu quero seguir uma outra área, né? Eu quero mudar de área e achei o curso que eu sei que tem qualidade, porque ela participava ali, né, do dia a dia, ela fazia, né, serviço de consultorias e venda para outros alunos. Então, é legal porque isso mostra o tanto que a gente acredita no nosso curso, tanto que a gente acredita no produto que a gente oferece para vocês, né? Tanto que temos ela como exemplo hoje, né? Que está ali na parte final já, né? Do centro de carreiras, na parte de passando por entrevistas. Conta um pouquinho sobre essa parte também, Caliana. Conta um resumo, né? De como foi. E, gente, olha só, tem uma pergunta já, Caliana, antes da gente começar. Por que você escolheu essa especialidade, QA? QA, tá, foi um processo também.
Dentro da área de tecnologia, eu acho que todo mundo vai passar por um processo. Se não tiver certeza ainda da área, vai existir esse processo. Eu fiz a faculdade, minha faculdade ela foi focada ali quase que 100% em desenvolvimento, programação. E aí, nesse processo, eu descobri que eu não gostava muito de programação. E aí, dentro da Mate Academy, eu conheci a área de QA. Na faculdade, a gente acabou trabalhando mais com gestão de produtos, né, que é estabelecer ali o produto antes de começar o desenvolvimento, então análise de backlog, todo o ciclo de produção e o desenvolvimento em si. Eu não peguei muita parte de QA na faculdade. E aí, dentro da Mate, eu vi a possibilidade do QA, que é tipo uma etapa depois do desenvolvimento, né, em que eu falei, olha, não preciso necessariamente saber programar para, né, entrar na área. Então, eu fui pesquisar um pouco mais, dentro da Mate a gente já acaba conhecendo bastante, né, desse processo de QA, e aí eu vi porque combinava mais com o meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa muito analítica, muito metódica. Então, eu vi ali que QA eram mais processos, existe ali um processo lógico, estruturado, que você segue dentro de QA, para estabelecer a qualidade do produto e falar, ok, isso aqui está pronto para o lançamento, ou passou nos testes ou não. E aí eu achei muito mais claro, porque na programação às vezes é meio bagunçado, porque você tem que criar algo, né? Você tem que. São especificidades de cada um, né? De perfil mesmo. E eu não me via trabalhando com programação. E aí eu vi no QA essa oportunidade, olha, tem mais a ver com o meu perfil analítico, que gosta de processos, e ficou bem mais claro para mim como seria o meu dia a dia. E aí, dentro do curso, né, foi bem ali o processo realmente conseguir fluir muito bem, tanto que eu finalizei ele num período muito, muito tranquilo. Legal. E você concluiu o curso em quanto tempo? Foram 2 meses e meio. Eu fiz um intensivão real ali. Intensivão, intensivaço, né? Olha Exatamente. que legal, que Porque legal. eu dei aquele passo de coragem, né? Então, eu pedi a demissão e eu falei, vou focar 100% nisso. Então, o objetivo deste ano é a mudança de área. Coloquei isso como prioridade. E aí, eu iniciei o curso. E aí, o meu dia a dia de estudo, ele foi 100% focado ali em fazer as atividades do curso, ver as aulas. Eu acabei estruturando uma rotina que me possibilitou, né, finalizar o curso de uma forma mais rápida. Que bacana. A gente já tem outra pergunta também para você, uma pergunta da Anne. Que dica você daria para quem está começando agora? Dentro da área de tecnologia, se você já sabe o que você quer, né, o que você quer seguir, é realmente encontrar a informação correta, não querendo puxar a sardinha para a mente, né, mas assim, ter uma estruturação do conteúdo ajuda muito, porque a gente sabe que informação na internet é o que não falta, informação você encontra em qualquer lugar, mas saber o que você quer aprender e estruturar o conteúdo, encontrar o conteúdo estruturado para você se desenvolver naquela área. E, sem dúvida, mão na massa. Não dá para ficar só em teoria. A programação, a área de tecnologia, ela acaba sendo muito focada em prática. Então, quanto mais você colocar a mão na massa, mais vai ser bom para você entender como vai ser o seu dia a dia naquela profissão e desenvolver portfólio também. Então, estruturar isso, entender onde você encontra essas informações de forma estruturada para você seguir de uma forma mais tranquila e desenvolver portfólio. Eu acho que é o ponto principal hoje para quem inicia na tecnologia, porque é o grande diferencial. Né? Dentro da Mate, eu vi esse processo muito claramente e para mim me ajudou bastante foi o suporte, né? Porque a gente vai fazendo as tarefas e às vezes a gente não tem um respaldo, se aquilo está certo, se aquilo está errado. E dentro dessa área a gente às vezes precisa de tipo uma coisa tá feita para depois a gente, né, seguir para o próximo passo. E aí dentro da mente eu tive esse respaldo com os tutores, foi muito legal. E eu até brinco que eu já me sentia trabalhando na área, né? Porque eu começava o meu dia, falava assim, vou estudar. Só que aí, por exemplo, eu tinha entregado uma atividade no dia anterior. Já entrava, já viu que estava certo, o que precisava arrumar, seguia com o conteúdo. Então, essa estrutura, quando você já sabe o que você quer estudar e tendo respaldo, ajuda demais. Então, é mais clareza mesmo, porque a área de tecnologia ela é bem ampla e descobrir, né, qual área você quer seguir, ter esse conteúdo estruturado, sem dúvida é o primeiro passo, assim, que você tem que ter. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta, do Lucas Veloso. Que curso você sugere para uma pessoa que não vem da programação, mas quer mudar de carreira como você fez? Tá, curso, de novo, depende bastante da onde a pessoa quer chegar dentro da área de tecnologia. Coisas que nunca saem de moda, tá, gente? É entender a lógica de programação, isso você vai utilizar em qualquer lugar, então toda essa base.
de lógica de programação, raciocínio claro, dentro da área de programação e QA, que são as áreas que eu tive mais contato e eu posso falar, é entender não só daquela área que você vai, vou trabalhar com front-end, vou trabalhar com back-end, ou vou trabalhar como QA, é você entender o ciclo de desenvolvimento do produto. É entender todo o processo, não precisa ser aprofundado, mas entender todo o processo de desenvolvimento do produto, porque você vai ver que a sua parte, ela não é só uma parte, ela faz parte de todo um ciclo. E em QA eu vi muito isso, em programação na faculdade acabei vendo bastante também, mas em QA mais ainda, que não é só testar, é você entender que aquilo faz parte de um ciclo de desenvolvimento de um produto final e que ele tem que ser entregue com qualidade, porque, querendo ou não, a gente trabalha com um produto, né? A gente vai entregar isso para alguém. Então, o QA, ele é muito além do que testar, é entender a qualidade do produto e entender de negócios também. Então, é um processo, assim, que você vai descobrindo a área, mas, no geral, essas três coisas, né? Entender de lógica de programação, entender todo o ciclo do produto e entender um pouquinho de negócios faz toda a diferença, porque você vai ver o todo e entender como a sua parte faz diferença naquele todo. Perfeito, perfeito. Bom, e eu vou te fazer uma pergunta, até deixei essa aqui anotada aqui para mim, que eu gostaria de entender, né? Qual foi, durante ali o seu aprendizado, né, durante a sua trajetória, qual foi o maior desafio que você passou por ele? Olha, eu posso falar dois. Um foi durante o curso, que foi ali nas entregas finais, que eu estava trabalhando com o Postman, na parte de APIs, né, falando uma coisa mais técnica, e envolvia programação. E aí me pega, né, porque eu não sou a pessoa da programação. Mas a Gil, a tutora do curso, pegou na minha mão e, tipo, me ajudou em tudo. Eu acho que eu entreguei a atividade umas 2 ou 3 vezes e ela retornou e falou: olha, é assim que tem que fazer, é assim. E, tipo assim, com essa dificuldade, eu entendi o processo que deveria ter sido feito desde a primeira vez. Então foi legal porque a gente aprende com os erros, né? Querendo ou não, a gente sempre vai aprender mais com os erros do que com os acertos. Então, eu vi ali que, dentro da requisição, eu tinha que criar, tipo, uma requisição anterior para poder fazer o cadastro e depois, sim, testar. Então, esse processo foi um pouco difícil para mim, mas deu tudo certo graças a Gil, que me ajudou bastante dentro da tutoria ali. E agora, na época das entrevistas, eu acho que a ansiedade, né, acaba pegando um pouquinho, a dificuldade que a gente tem é esperar o retorno das entrevistas, ou, né, aguardar mesmo, porque é algo que não depende de você, eu sou uma pessoa meio controladora, então, colocar isso na mão de outra pessoa e depender da resposta da outra, às vezes bate aquele, mas enfim, acho que os processos mais delicados para mim foram esses, né, quando envolvi uma programação no meio, e agora no processo de entrevistas, de aguardar o retorno, aguardar a resposta. E é legal também que eu estou aprendendo bastante durante as entrevistas, né? Então a gente vai lapidando as coisas. E conta pra gente esse processo que você tá, né? Que você já está na parte final da entrevista. Na verdade, conta pra gente como é que é um pouquinho do nosso centro de carreiras, como funciona essa parte de carreiras, e também como é que tá essa etapa que você já está nas entrevistas finais, já está ali no finalmente, já aguardando o Legal. Eu acho que o centro de carreiras, junto com a tutoria, né, da Mate durante o curso e agora, né, na central de carreiras, foram os principais diferenciais mesmo. Porque às vezes a gente precisa de alguém ali para, eu pelo menos, né, que eu gosto de ter ali o respaldo, o que tá bom, o que precisa melhorar, ter essa base de qualidade. E aí, dentro do centro de carreiras, eu tive isso. Então, a Isa me ajudou muito com a preparação, trouxe, né, as perguntas principais que alguém pode fazer dentro de uma entrevista. A gente fez mock interview para, né, eu dar as respostas para ela e depois ela me dá alguns tópicos. Foi muito legal porque eu venho da área de vendas, então às vezes eu não vejo que as skills que eu tive em vendas, elas são muito úteis na área de QA. E aí eu tinha pontos cegos nesse sentido. E aí a Isa falou: você pode usar isso aqui a seu favor, você pode usar isso aqui a seu favor. Então, eu melhorei muito minhas respostas na entrevista. Eu sinto segurança para fazer a entrevista agora. E usar, né, minha bagagem em vendas a meu favor dentro da área de QA. Eu tive também bastante conhecimento de negócio, querendo ou não, em vendas a gente acaba entendendo disso. E eu não tinha isso, tipo, não, eu acho que eu só estou mudando de área e às vezes eu não... É só QA, é totalmente diferente. Ela, não. Na mock interview, ela me mostrou isso. Ela falou: você pode usar isso aqui a seu favor.
Então, fez uma grande diferença para me dar segurança e me ajudar nessas respostas. Durante os processos, agora está sendo bem legal. As estruturas da entrevista é bem parecida com o que a gente treina na Mate, então eu fico bem tranquila, assim, de saber o que vem primeiro, o que vem depois, ou que em algum momento vai vir uma entrevista técnica e se sentir preparada para ela. Então, sem dúvida, está sendo bem bacana. Perfeito, perfeito. O nosso centro de carreiras, ele realmente faz bastante diferença. Às vezes isso é um baita de um diferencial, né? Bom, a gente tem mais uma pergunta do Bruno. Vejo que a maioria das vagas pedem diploma. Não ter graduação me deixa muito em desvantagem em relação a quem tem? Eu vou dizer não, por conta da prática. Eu acho que dentro da área de tecnologia hoje, você precisa mostrar que você sabe fazer o trabalho, né? Então, por isso que eu falo muito de portfólio, e isso eu senti na pele nas entrevistas mesmo, porque quando eles faziam uma pergunta técnica, eles não perguntavam, tipo, você viu isso na faculdade? Você estudou isso formalmente? Nunca, né? É assim, você conhece tal tecnologia? Me conta um pouco mais da prática que você teve com banco de dados, por exemplo. Então, eu acho que essa parte prática e você saber comunicar essa parte prática quando você está numa entrevista faz total diferença. Se você tem o diploma, obviamente, é um plus, né? O Brasil hoje ainda considera algumas coisas assim, mas, de novo, a gente aprende que as vagas, elas sempre colocam o candidato ideal. 300, né, skills ali, diploma, pós-graduação, né, trabalhar para a NASA, para a SpaceX, ter experiência de 5 anos, essas coisas. Então, não considera 100% dos requisitos da vaga para aplicar. Isso é uma coisa que a gente aprende. Então, ter essa parte prática e saber responder as perguntas técnicas, principalmente, faz toda a diferença. E eu estou sentindo isso na pele. Às vezes até cito o que eu fiz na faculdade, mas na área de QA, que eu tive na Mate especificamente, eu posso falar, não, eu trabalhei com Postman, fazendo ali teste de API, ou, eu desenvolvi esse projeto, eu criei teste pleno, criei os casos de teste, fiz a aprovação ali pelo teste Rail e vinculei com o Gira. Então, tipo, eu falo as tecnologias que eu usei no curso e são as tecnologias do mercado. Então, isso me deu bastante diferencial quando eu vou comunicar, porque eu já tenho o projeto pronto. Então, tipo, eu fiz isso, trabalhei com isso, e aí acaba contando como experiência, né? Para júnior é muito válido. Perfeito. E realmente, né? Porque o diploma ele não vai falar por si. O que vai falar por si é a experiência na prática que você tem. E é por isso que o nosso curso ele é feito totalmente na prática, como a própria Caliana disse, ela teve prática durante o curso todo, né? E com a ajuda dos tutores ali, né, do curso, justamente ali, igual ela falou, pegou na mão dela e falou, vamos, né? Porque é a prática que vai te levar e vai te colocar no seu objetivo, que é o sonho dela entrar nessa área. Inclusive, eu posso contar um caso que aconteceu comigo? Com certeza. Quando eu estava no meio do curso, eu comecei a aplicar para vagas, assim, né? Esperança, né? No meio do curso, eu falei, vou tentar aplicar, porque eu vi algumas vagas que eu falei, aqui eu já posso aplicar. Eu vi uma vaga internacional e eu estava também buscando vagas para fora. E tinha ali alguns tópicos, eu falei, acho que eu já consigo fazer. Foi a primeira vaga que eu apliquei e que eu consegui entrevista. E aí eles me mandaram, a primeira coisa que eles fizeram era uma empresa da Letônia. Eles me mandaram um teste, né, para fazer prático. O teste era praticamente tudo que eu estava fazendo no curso. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz que eu fiz ali, eram 3 tasks, e aí era realmente encontrar o bug, reportar o bug, né, fazer todo esse processo de QA mesmo, testador manual. Fiz ali as entregas, envolvia também um pouco de desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos, e aí eu entreguei. Passei na fase. Foi, tipo assim, muito legal, porque eu passei nessa fase de uma empresa internacional com os conteúdos que eu estava, assim, pela metade do curso. E aí, depois eu fiz uma entrevista mais com o RH, né, para ver disponibilidade de início e tudo mais, mas tinha questão de fuso horário. Era 5 horas, né, na frente, então, tipo, lá era 10 horas, aqui era 5 da manhã. E aí, eles me mandaram, passei nessa entrevista, e eles me mandaram uma outra. E essa técnica foi mais específica do sistema deles, então, tipo, eu não passei, mas eu fiquei muito feliz que eu passei na primeira, porque era basicamente, tipo, eu estava no meio do curso e já me deu muita segurança de que realmente o que eu estou aprendendo está fazendo diferença, sabe? Eu só não passei na terceira porque era específico do sistema deles e eu não tinha o conhecimento do sistema deles. Mas foi bem legal esse processo, e assim, só para provar mesmo que, tipo, o que a gente vê no curso é o que o mercado está usando hoje, e dentro das vagas que eu estou aplicando, eu estou vendo realmente isso. Então, valeu bastante a pena.
E o legal também é que a gente tem a qualidade, né, europeia, porque os requisitos que são solicitados na Europa, eles são maiores do que os requisitos solicitados aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, a qualidade do curso, ela é maior. Então, você pode aplicar para a Europa, por exemplo, porque lá você vai ter, aqui no curso, você vai ter os requisitos que são pedidos lá. Então, assim, quando você termina o nosso curso, você sabe além do que o mercado brasileiro e o mercado americano solicitam. Então, assim, isso é muito importante para vocês também, que vocês vão aprender além. Como a Kaliana está falando, o nosso curso estava na metade, né? E ela passou, né, na entrevista ali, na parte técnica ali, né? Então, assim, é realmente um curso que vale a pena investir. É um curso que vai, de fato, fazer com que você atinja os seus objetivos, né? Bom, gente, se vocês tiverem mais perguntas, tá? Podem ficar à vontade, podem perguntar, podem colocar aqui no chat que a Kaliana está aqui para responder todas as suas dúvidas. Bom, e deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as habilidades essenciais que você diria, né, para iniciar nessa área, que você teria que ter para iniciar nessa área de QA? O que você acha, assim, de habilidades essenciais? Uhum. Eu acho que eu vejo, né, principalmente pelo meu perfil, é ter esse olho de águia, em primeiro lugar, é encontrar os erros e meio que dar um passo à frente e entender que o erro não é só aquilo que você está vendo, mas também aquilo que talvez você não está vendo, e meio que imaginar os cenários em que o sistema ou aquela feature que o time está desenvolvendo pode ter algum bug. Então é você entender tanto, né, os caminhos felizes e tristes de um processo de teste para poder aplicar esses testes e ver que o seu sistema está funcionando redondo, né? Então, eu acho que essa visão mais ampla de sistema mesmo e o foco em encontrar o erro ali, né, na menor partícula possível faz toda a diferença. Acho que gostar de estudar, porque tecnologia no geral, né, a gente nunca vai parar de estudar e ir aplicando os conhecimentos de forma prática faz toda a diferença também, como eu falei, porque eu sinto que como foi o meu processo, foi um tijolo atrás do outro, né? Então, às vezes a gente vê a primeira coisa ali, a gente fica, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Só que aí você vai vendo tanto aquilo e incrementando com outras coisas, que depois você, nossa, antes eu nem entendia isso e agora faz parte do processo, sabe? Então, você gostar de estudar e ter essa visão de que é um processo incremental, né? Ter paciência consigo mesmo também no estudo, é algo que eu conto bastante. Dentro da área de QA, acho que são essas duas habilidades que eu mais vi, assim, que eu testei comigo, né, de aplicação, ter essa visão e entender, né, e aquilo que eu falei, ter a visão de negócio, eu acho que não dá para fugir, você entender que aquilo é um produto e passar isso, porque isso conta bastante nas entrevistas também, só para dar um spoiler. Você mostrar para as pessoas que você entende que aquilo é um produto que vai ser entregue, que tem budget, que tem timing, que tem. Você ter essa noção de que você não é só um testador de software, você entende do produto e você é um profissional que vai entregar qualidade. Se posicionar Perfeito. mesmo, sabe? Sim, sim, perfeito. Bom, eu tenho mais uma pergunta para você. Que você fez o curso em 2 meses e meio, né? Como é que era a sua rotina? Quantas horas por dia você estudava? Como era a sua rotina de estudo para que você chegasse nesse tempo? Que é um tempo real, gente. Dá para você buscar para uma oportunidade de trabalho com 2 meses e meio de curso, né? Então, assim, obviamente você tem que se dedicar. E como era essa dedicação sua? Uhum, eu me dediquei bastante, justamente por ter esse espaço livre, né? Mas eu estudava assim, um dia mais lerdinho, umas 2, 3 horas. Um dia que eu pegava realmente para estudar, eu ficava de 5 a 6 horas fazendo, né? E aí eu ia fazendo os trabalhos, como eu falei, a parte de engajamento para mim fez toda a diferença, o suporte, porque eu entregava uma atividade, já tinha o retorno e eu já podia seguir com o conteúdo, não precisava ficar esperando a resposta. Então, isso não empacou o meu estudo e eu gostei bastante disso, porque entregava, tinha um retorno, já seguia com o conteúdo e fazia. Então, era bem dinâmico e eu falei, né, até brinco que eu já me sentia trabalhando na área e foi bem legal, porque eu peguei sistemas, era bem prático também, então a hora passava rápido, né? Passava assim, quando a gente tá ali envolvido com o projeto, ela passa bem rápido. Então, foi mais ou menos assim. Eu estudava de manhã, às vezes depois um período à tarde ou à noite, quando eu estava mais disposta. E eu finalizei. Depois que eu finalizei o curso,
eu iniciei a empregabilidade, meu LinkedIn eu estruturei também, com todas as dicas que tinha dentro do curso, e aí eu finalizei o curso, acho que no final de março, não, mais para o final de março, e aí eu já estou aplicando para vagas, e até hoje eu participei de 3 ou 4 entrevistas, então a gente está em 10 de abril, então final de março até 10 de abril, eu tive ali 4 entrevistas, mais ou menos. Perfeito. Aí eu vou te fazer mais 2 perguntinhas para a gente Bacana. finalizar. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, podem colocar no chat, tá? O que mudou na sua vida desde que você escolheu, né, entrar para essa área tech com a Mate Academy? Legal. Eu sinto uma coisa que eu gosto muito, é que eu tô todo dia aprendendo algo novo. E isso é o que me motivou, de certa forma, a seguir a área de tecnologia, que eu vi é uma área que a gente nunca vai parar de aprender, né? Então, mudou nesse sentido, eu acho que a segurança também. E como eu sou uma pessoa que é mais introvertida e gosta de estudar, meio que a área conversou completamente comigo. E o Plus eu podia manter o meu potencial de ganhos, né, que eu tinha em vendas. Então, uniu meio que tudo. E aí, agora, estudando, o que mudou foi, eu voltei a estudar. E isso, geralmente, quando a gente, né, finaliza ali o ensino médio ou a faculdade, a gente estaciona, né? A gente, vamos, né, ficar aqui, já tem o trabalho, tá tudo certo. E para mim, eu não gosto disso. Eu gosto de estar ativa, eu gosto de estar estudando. Então, foi legal esse resgate ou conhecimento da área de tecnologia, porque eu estou sempre estudando. Sempre tem um tópico para você ver. E isso para mim conta bastante, porque eu finalizo o dia de, tipo, tenho conhecimentos novos e tá gerando resultado. Isso, sem dúvida, é o ponto que mais me alegra e que mudou minha vida porque a gente busca qualidade. Só que a qualidade de vida, ela não se trata só de dinheiro, né? A gente tem que estar sentindo ali que a gente está fazendo algo que a gente gosta e que a gente é útil, que a gente consegue entregar valor para o outro. E isso trouxe para mim algo muito bom, no sentido de agora eu consigo mostrar meu potencial, eu consigo usar o que eu tenho para entregar algo. Então, essa diferença de autoestima até, eu tô sentindo também. Perfeito. Ó, chegaram algumas outras perguntas aqui, tá? Olha só. A pergunta do Bruno. Quanto tempo durou o início do processo de seleção até as etapas finais? Legal, Bruno. Variou bastante, tá? Essa que eu fiz no meio do curso, o retorno deles geralmente demorava assim 2 semanas, 3 semanas. Mas eu gostei muito da comunicação da empresa, porque quando eu fiz a primeira task, ela falou: olha, a gente vai retornar depois que você encaminhar a task, a gente retorna em até 15 dias. Então eu já meio que preparava minha ansiedade ali para saber, né? As outras empresas que eu fiz, e principalmente essa que eu estou na etapa final, também a comunicação foi muito clara. E aí eu fiz a primeira entrevista, nossa, eu não vou lembrar a data, mas eu fiz a entrevista técnica, eu mandei o currículo, no dia seguinte a moça já entrou em contato comigo, Legal. e foi pelo LinkedIn, gente, fica a dica, tá? O LinkedIn é maravilhoso. Mandei pelo LinkedIn, inclusive nessa vaga eu apliquei para uma vaga de pleno, porque audaciosa, né? A gente vai, tenta, o não a gente já tem. Mandei para pleno e ela entrou em contato comigo porque eles tinham uma vaga júnior. Então, tipo assim, foi maravilhoso. E aí eu fiz a entrevista agendada para. Era tipo uma quinta-feira, quando ela entrou em contato, eu fiz a entrevista na segunda. E aí eles mandaram um retorno também, acho que uma semana depois de você passou na entrevista, e aí a gente vai marcar agora a reunião com o gerente de projetos. Só que o gerente de projetos era para ser também na mesma semana. Então está sendo bem dinâmico. Só que o gerente de projetos está, sei lá, de férias. E aí eu tenho que esperar até o final do mês, mais ou menos. Mas a comunicação está sendo clara. Então, para quem né, tem um pouco ali de ansiedade, é sempre bom. Ou perguntar, tá? Porque eu também já fiz isso em entrevista numa das que eu participei. A moça falou: vou entrar em contato e, tipo, retorno para você. E eu sou da área de vendas, né? Aí eu falei: tem um prazo que vocês dão retorno e tudo mais? Então, não tenha medo de perguntar também, porque isso demonstra interesse, né? Eu acho que é um ponto ali que as empresas acabam considerando até para ver, né, se você tá Com a disponível sua para eles ou desenvoltura, né? não. Exato. Então, tipo, perguntar também, dentro desse processo que eu participei, que eu fiz a entrevista técnica, eu perguntei também, ele tinha me falado que eles retornavam, como que era o processo. Eu falei, tem um prazo, né, que vocês estipulam para esse projeto? Então, eu pergunto, eu acho que é tranquilo também, até para eles verem que você, né, tá querendo, né, entrar no mercado e você tem esse controle de, tipo, eu estou interessada, mas pode ser que amanhã ou depois eu tenha outra vaga chegando para mim, então eu preciso saber, sabe? Certo. Olha, a gente tem mais
duas perguntinhas aqui da turma, tá? Legal. Da Anne. O que você mais gostou do curso? Um diferencial. O que eu mais gostei do curso foi o suporte, sem dúvida. Acho que algumas pessoas vêm no meu LinkedIn perguntar, né, da mente e tudo mais, pessoas que estão procurando iniciar, e eu sempre falo, olha, de novo, né, o conteúdo você encontra em qualquer lugar, o conteúdo da mente é maravilhoso, bem estruturado, as tarefas bem práticas, mas o que me pegou mesmo foi o suporte, porque eu tinha esse respaldo todos os dias, assim, dá para tirar dúvida. Eu não cheguei a participar, mas eu via como era dinâmico as aulas, né, que eles têm ali de tirar dúvidas todos os dias ao vivo, né, e tudo mais. Eu vejo como o pessoal participa bastante no fórum também. Esse suporte fez toda a diferença para mim, até para me dar segurança. Porque às vezes a gente estuda, só que a gente não sabe, né, se está estudando certo, se está o que a gente aprendeu é suficiente, e os tutores da mente, eles são profissionais da área, e aí eles passavam esse respaldo de qualidade mesmo. Tipo, o que você entregou tá certo, mas dá para melhorar aqui, dá para você fazer aqui. Se você quiser olhar essa fonte aqui, estudar um pouquinho mais sobre isso, eles davam um retorno muito legal. Então, me ajudou a engajar bastante. A Gil é incrível. E agora, com a empregabilidade, sem dúvida, foi o que mais, assim, me estimulou a fazer o curso, que chamou minha atenção quando eu trabalhava lá. Eu falei, olha, eu vou ter tudo isso de suporte, meu Deus, é a minha chance. E eu não vou negar que o inglês eu acho que faz toda a diferença também, né? Então, o bônus ali, se você tiver a chance de fazer o inglês da Mate, a entrevista técnica que eu fiz teve no final, a parte do inglês. Ele falou, vamos conversar um pouquinho em inglês para ver como está o seu nível e tal. Foi incrível. E o legal é que nós temos um curso de inglês aqui, né? Então, a gente prepara vocês em formato intensivo, né? Então, sim, gente, é um plus, é um diferencial, tá? E a gente vai ajudar vocês aqui também. A última pergunta, tá? Caliana, é o do Jackson Bandeira. Você pretende estudar outras áreas de programação e afins que possam somar para a sua carreira de QA? Legal. Eu estou sendo estratégica nessa mudança de área, porque eu finalizei a parte de QA, programação já tem uma base por conta da faculdade, tanto para front-end quanto para back-end, mas assim, como eu falei, eu não gosto muito de programação, só que eu estou vendo, sim, a necessidade de saber um pouquinho. E é bom que a Mente também já trouxe isso no curso, igual você falou, a Mente, ela traz um conteúdo a mais, porque pode ser que em algum momento você seja exigido disso. Então, ali dentro do curso da Mente, eu já tive um pouco mais de front-end, JavaScript. Então, eu reforcei os conceitos que eu tinha visto na faculdade. E aí, eu pretendo, sim, até porque, né, talvez ali se eu for trabalhar com testes automatizados, eu vou ter que saber um pouquinho mais de programação. Mas eu estou sendo bem estratégica mesmo, no sentido de olhar o que o mercado está pedindo. Porque eu preciso fazer minha transição. E aí, a partir do momento que eu entrar no mercado, eu vou analisar o todo e ver para onde eu vou. Porque é uma área bem dinâmica, né? Então, você tem que estar sempre de olho no que eles estão pedindo. Se for necessário aprender programação, eu vou aprender programação. Mas, por enquanto, as vagas que eu estou vendo, que eu aprendi até aqui, está sendo super útil, está valendo muito a pena. E agora eu estou reforçando conceitos. Então, estou entendendo um pouco mais do Postman, estou entendendo um pouco mais de como eu crio um caso de teste excepcional. Então, esses tópicos que a gente aprendeu no curso, vai lapidando para a sua próxima vaga. E aí, depois, se tiver a necessidade de aprender uma linguagem mais a fundo, eu vou aprender, porque as empresas acabam investindo nisso também, né? Se você tiver que aprender algo novo, eles vão te trazer isso, essa necessidade. Então, essa é estratégica. É falar assim, qual que é o que eu preciso agora para iniciar? É isso aqui. Depois você vê o resto. E agora eu vou te fazer minha última pergunta. Ela é bem rapidinha. Ela é só: se você pudesse resumir a sua jornada aqui na Mate Academy com uma única palavra, qual seria ela? Nossa, vou ter que pensar, calma. Uma palavra para Mente. Em uma única palavra. A jornada. Isso. O seu trajeto, a jornada como nossa aluna. Uhum. Nossa, vou dizer. Nossa, tem tanta palavra na minha cabeça. Te deixei. E assim, a primeira que vem é suporte. Porque, de novo, eu vou puxar o saco da Gil, até não querer mais aqui, porque fez toda a diferença para mim no engajamento do curso. A gente, às vezes, inicia 1 milhão de cursos na internet. Hoje é o que não falta. E eu tinha esse negócio de nunca terminar um curso que eu começava. E dentro da Mente, com o suporte, eu acho que... Então, assim, eu vou definir como suporte
e não sei se queria algo mais inspiracional, iria como coragem ou algo do tipo, mas dentro da Mate, falando do escopo Mate Academy, suporte. Porque para mim foi o que fez o diferencial de eu finalizar o curso. Falar assim, caraca, finalizei um curso, sabe? Isso fez toda a diferença, sem dúvida. Perfeito, mas é uma palavra realmente importante, porque o suporte ele faz toda a diferença. Faz, Bom, nossa. Kaliane, muito obrigado por esse bate-papo. Ele foi muito legal. Abriu assim vários nortes, eu tenho certeza. E espero assim que muito em breve você esteja aqui de novo com a gente, contando como está sendo o seu novo emprego na Olha, área de estou tecnologia. profetizando aqui, maio, eu volto aqui para contar que eu assinei minha job offer e que já estou trabalhando. Está Vai por mim. profetizado. A gente vai bater um papo novamente muito em Não, vai ser breve, excelente. mas já vamos inclusive deixar agendado. Opa, sim, é isso aí, vai. Manifesta. Galera, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Já que você está falando ali, show também, foi muito legal. E seja muito bem-vinda, tá? Mais uma vez, agradeço em nome de todos nós aqui e também em nome da Mate Academy. Imagina, gente, eu agradeço de verdade. Quem quiser conversar mais, tirar dúvida, pode me chamar no LinkedIn, Instagram, porque eu tenho todas as informações, né? Então eu consigo conversar com vocês e passar os detalhes, às vezes também tirar uma dúvida mais ali de estudo, porque é o processo. Então, esse processo e conversar com alguém que está no processo, eu acho que faz toda a diferença também. Então, fiquem à vontade, foi muito legal participar com vocês. E sim, em breve estaremos aqui de novo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado.